Ok, meus queridos, bom dia para todos mais uma vez. É uma alegria podermos estar juntos, né, nesta manhã. Ainda estamos em férias da Sala 54, em relação à Sala 57, né, da sua programação habitual, mas ainda assim temos um grande número, né, um grande número de pessoas, impressionante o alcance da Sala 57, né? E eu estive, durante esse período aí de férias, né? Embora já não estivesse em férias, mas eu fui atender a igreja no meu distrito que passei alguns anos atrás, Cândido Sales, né? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos lá em Cândido Sales. E eu fiquei impressionado, porque lá tem 2 distritos, uma cidade pequena, mas tem 2 distritos. E eu passei 4 anos lá. E quando eu fui convidado a fazer alguma coisa lá em alguns lugares, algumas igrejas, várias pessoas do outro distrito, não era do meu distrito, né? Eu dizia, eu conheço o pastor, mas não é dos 4 anos que eu passei lá, né? Conheço o pastor da Sala 57, né? Impressionante o alcance da sala, né? Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço a todos os irmãos e amigos que nos acompanham, né? Durante essa jornada de Sala 57, que já estou há 2 anos, né? Ok. Eu queria ler alguns textos na palavra, né? Na palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Você está com sua Bíblia? Acompanhe, né? Mateus, capítulo 27. Nós queremos ver aqui um personagem bastante badalado na Bíblia nos dias de Jesus. Mateus 27, 45. Aqui na minha versão diz assim, Almeida e Revista Atualizada diz: desde a hora sexta, que era Jesus crucificado, já a morte de Cristo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. Ele chama por Elias. Vamos ver um outro texto aqui, Mateus 16, Mateus ainda 16, versos 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Vamos ver mais um outro texto ainda, né? Uns versículos mais aqui. Mateus 17, versículos 10 até o 13. Diz assim, mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Ok. Nós vemos aqui esse personagem, como eu disse, muito badalado aí, nos dias de Jesus aí, no Novo Testamento, que é o profeta Elias. Vimos só alguns versículos aqui que falam de Elias. Jesus estava na cruz, e quando ele dizia Eli, Eli, porque o nome Elias, né, significa Jeová é o meu Deus, Yahweh é o meu Deus. Então, quando ele dizia Eli, meu Deus, ele estava dizendo, na verdade, Elias, Elias. E as pessoas ouvindo o clamor de Jesus, olha, veja que ele clama por Elias. Elias estava no radar.
E por que Elias estava no radar? Por conta da última profecia. Os últimos versículos que fecham o cânon sagrado no Antigo Testamento falam a esse respeito. Eu queria convidar você, mais uma vez, a abrir a Bíblia, agora em Malaquias. Vamos ver como é que termina, né, o Antigo Testamento. A última página, os últimos versículos do Antigo Testamento. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Veja como a inspiração termina, né? Termina o texto sagrado. Verso 5, Malaquias 4, 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento, o cânon sagrado no Antigo Testamento, somente o Antigo Testamento ainda, fecha com uma profecia. E a profecia é que Deus enviaria novamente o profeta Elias. O interessante é que depois dessas palavras de Malaquias, o cânon sagrado é fechado e passa cerca de 400 anos sem profecia, pelo menos sem profecia escrita. Não tem mais profecia. 400 anos, até João Batista aparecer. Então, nesse período, 400 anos, o povo está esperando Elias. É por isso que quando Jesus aparece, não, quem diz ao povo, alguns estão dizendo que você é Elias, pelo que eu estou vendo você fazer aí, pelos milagres, tu és Elias. Eles aguardavam ansiosamente a vinda de Elias para o cumprimento da profecia que eles aguardavam. O aparecimento de Elias tinha que ver com coisas importantes relativas ao final. Eis que vos enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem foi Elias, irmãos? Elias é um grande profeta. Eu não sei se já falei aqui, já fiz algum comentário sobre Elias. Eu gosto tanto do ministério de Elias, da história de Elias. Eu tenho um filho. O nome dele é Flávio Elias. Meu filho do meio, né? Meu segundo filho. Flávio Elias. Elias é um poderoso profeta. Eu gosto da intrepidez de Elias. Eu gosto do papo reto, né? De Elias, ao transmitir a mensagem de Deus. Poderia falar muita coisa, mas o clímax do ministério de Elias ocorre justamente ali no cume do Monte Carmelo. Todos nós conhecemos a história. Vamos só recapitular aqui, né? Então, Elias ali no monte sozinho, né? E ele achava que só tinha ele de profeta de Deus, de servo de Deus. Ele acreditava que ele era o único cristão que havia em toda a região, porque todos haviam se dobrado diante de Baal. E ali estava ele, enfrentando os 450 profetas de Baal, e não termina, não para por aí. Eram 450 profetas de Baal e mais 400 profetas do poste-ídolo ou de Asherá, que era considerada, né, no panteão das divindades, né, babilônicas e cananeias, melhor dizendo cananeias, né, Asherá era considerada a esposa de Baal. Então, ali no Monte Carmelo havia 850 profetas pagãos contra Elias. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a maneira destemida de Elias. E nós vimos Elias cavar um fosso ali ao redor, encher seu altar todo de água. E ele clamar ao Senhor. Depois de várias horas em que aqueles profetas clamaram ao seu Deus para que eles respondessem com fogo. E quando Elias faz a sua oração, diz: ó Senhor, responde ao teu filho. Não deixa o teu filho sair envergonhado daqui. Só eu fiquei, aqui estou eu. Responde. E a Bíblia diz que o Senhor responde do céu com fogo, que não apenas lambe aquela água, queima a oferta e queima até as pedras, né? Aquele povo
Ali cai de joelhos, reconhecendo que somente o Senhor é Deus. E eles gritam, Elias, Elias. Eles estão dizendo, Jeová, Yahweh é o meu Deus. Né? Uma vitória espetacular. Porém, no capítulo 19, eu quero convidar você de 1 Reis, capítulo 19, algumas coisas acontecem, né, que mudam bastante o estado de ânimo, né, do nosso querido profeta Elias, do nosso irmão Elias, né? 1 Reis, capítulo 19, depois daquela vitória espetacular, estrondosa, né? Uma vitória que não deixou incontestável, não é uma vitória incontestável do Senhor e do seu profeta. Verso 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Verso 9. É isso mesmo, verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, que fazes aqui, Elias? Irmãos, aqui está uma pergunta profunda, né? Uma pergunta inquietante para Elias. O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui escondido, assombrado? Ele estava ali, desanimado, deprimido, totalmente descrente do poder de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, um parênteses, né? Diante dessa história, alguns afirmam que Elias havia adoecido, né? Ele foi acometido de uma patologia, uma doença psicológica. Elias estava em depressão, né? Eu creio que existe a depressão, claro. O fenômeno está aí, é visível, né? É visível. Mas, infelizmente, eu acho que existem muitos... existe muito... Não, qual é a palavra? Muita precipitação, hein, no diagnóstico da depressão. Hoje, muitos se apressam a dizer, não, Elias estava... Jesus no Getsemane, afirmam, estava em depressão. Jesus estava em depressão no Getsemane. A impressão que dá é que, às vezes se tornou em nosso mundo, terminou ficando muito psicologizado, né? O nosso mundo. Parece que a nossa sociedade, diria melhor, né? Parece que é proibido ficar triste. Se a pessoa ficou triste, profundamente triste ou desanimado, está doente. E nem sempre é assim. O que aconteceu com Elias é o que se chamava muito no passado, que hoje se chama de depressão, né? Mas era melancolia, uma tristeza muito grande, por conta de uma frustração, uma decepção muito grande. Elias não foi acometido de uma doença ali. O que aconteceu com Elias é que ele havia apostado muito naquele milagre, no Monte Carmelo. O que aconteceu com Elias, que ele imaginava que depois de uma vitória daquela, Deus mostrou o seu poder, foi visível aos olhos de todos. O povo se colocou ajoelhado diante de Deus, clamando, somente o Senhor é Deus, reconheceu Deus verdadeiro, a ponto de Elias pegar e matar todos os 850 profetas de Baal, foram mortos ali. Era como se o paganismo fosse destruído ali.
Então ele pensou que não haveria mais chance nenhuma de aquela tensão religiosa pagã viesse a sobreviver de novo. Afinal de contas, não foi uma vitória incontestável de Deus, a ponto de o próprio rei reconhecer isso, o próprio Acabe, que era adorador de Baal, também reconhecer isso. Então Elias apostou tudo nisso. Ele falou, não, agora resolvemos um problema. Deus me chamou para um grande revivamento. O revivamento ocorreu, está aqui. Ele não imaginava, não estava nos seus planos, na sua conta, no seu cronograma, no seu esquema profético, né, que ele tinha traçado ali. Ele não imaginava que Jezabel ainda teria influência sobre o rei Acabe e sobre o povo. Ele pensou que sua influência havia sido destruída quando ele acabou quando ele matou os profetas de Baal. Seria um tiro de misericórdia na adoração a Baal em Israel para sempre. Esse era o pensamento. Ele pensou que aquela experiência, né, ela se seguiria a um grande revivamento. Tanto é que ele estava empolgado. Você conhece a história? Nós não lemos o texto aqui, mas você conhece a história. Elias orou e a chuva começou a vir. Havia 3 anos e meio sem chover. E depois disso ali, lá vem a chuva. E a Bíblia diz que Elias saiu correndo na frente do carro, né, ou da carruagem, da charrete, sei lá como for, de Acabe. Ele saiu correndo na chuva. Ele estava empolgado, ele havia alcançado, ele estava em êxtase, né, espiritual. Porque foi uma grande vitória. É como se fosse um grande evangelista, que ao final, ao final do seu evangelismo, os irmãos estão em Caleb, né? A nossa irmã que falou também que está em Caleb, ao final desse programa, dezenas de pessoas sendo batizadas. O evangelista, os obreiros, os irmãos, todos envolvidos, ficam empolgados, e ali estava assim. De repente, quando ele vê o recado de Isabel chegar, ele diz, o que adiantou? Não adiantou de nada. Isabel continua forte, a ponto de ainda ameaçar o profeta de Deus. O que foi que adiantou? O que adiantou tudo o que aconteceu? Aquilo causou um desânimo em Elias. Ele se desesperou. Quando ele imaginou que não daria em nada, ele se desesperou. E ele fugiu. Não era simplesmente porque ele estava com medo de Isabel. Ele estava frustrado. Eu não vou ficar mais aqui, não. Eu vou perder meu tempo num lugar desse, com um povo desse. E ele fugiu, ele foi embora. E o que aconteceu? O Senhor foi atrás de Elias. Que Deus maravilhoso que nunca desiste de nós, irmãos. Não desiste de nós. Mergulhamos em nossos desânimos, em nossos fracassos, quantas vezes. E o Senhor vem atrás de nós, como fez com Elias. Deus não foi atrás de Elias para criticá-lo, para zombar dele. Como Jesus não foi atrás de Pedro para zombar dele. E aí, Pedro, cadê você? Para aquela conversa toda. Não foi para isso. Não foi para criticá-lo. Não foi nem para discipliná-lo. Você pecou. Disciplina. Vou atrás de você para disciplinar, para lhe punir. Não foi para isso. O Senhor foi atrás de Elias. O Senhor estava ali para reanimá-lo. O objetivo do Senhor era tirá-lo da armadilha que ele próprio havia se colocado. Ele mesmo se colocou naquela armadilha. É claro que Deus sabia porque ele estava ali. Deus sabia os motivos, os pensamentos. O Senhor conhece o coração. Mas se ele conhecia, porque ele perguntou a Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? Esta é a pergunta. Esta é uma pergunta, irmãos, que se chama, os oradores dizem que é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que às vezes não exige uma resposta. É uma pergunta de confrontação, apenas para fazer pensar.
somente para fazer pensar. Na verdade, a pergunta era: Elias, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, foi para isso que eu te chamei, Elias? Eu te chamei, Elias, para você estar aí, numa caverna, escondido, morrendo de medo, desanimado. Foi essa a missão que eu te dei, Elias? Essa era a pergunta do Senhor. O que fazes aqui, Elias? Eu te chamei, Elias. Foi para, através de você, realizar um grande revivamento no meio do meu povo. Foi para isso que eu te escolhi a dedo. Não foi outro. Foi Elias, com as suas características, com a sua personalidade, com o seu jeito de falar, com suas qualidades e apesar de seus defeitos. É esse Elias que eu chamei. Chamei para isso. Por que é que você está aqui? O que fazes aqui, Elias? Você está aqui escondido enquanto meu povo permanece na idolatria. Você está aqui escondido e meu povo continua longe de mim. O que fazes aqui, Elias? Um dos textos que nós lemos aqui no início, que foi a profecia que fez de Elias um personagem muito conhecido, muito aguardado, muito badalado nos dias de Jesus. O texto diz: eis que vos enviarei Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu acho interessante que Jesus, quando ele vai falar, nós lemos o texto também, ele diz: eles estão esperando Elias, mas Elias já veio, eles não reconheceram. Era João Batista, que veio no espírito de Elias, ou seja, que tinha a mesma missão de Elias. João Batista é o Elias predito, né? Jesus diz isso. Eis que enviarei Elias de novo. E enviou de novo a missão de Elias para produzir um grande revivamento antes que o Senhor viesse. Por isso João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Estou aqui para endireitar o caminho. Convertei-vos porque é chegado o reino dos céus, preparando a vinda do Messias. Mas a profecia projeta a vinda de Elias para um futuro ainda mais além de João Batista. Eis que vos enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o dia do Senhor, na Bíblia, inclusive, em especial no Novo Testamento, se refere à consumação final das coisas. E nós entendemos pela própria palavra de Deus que acontece com a vinda do Senhor Jesus. Eis que enviarei Elias antes que venha o Senhor Jesus, antes que o fim chegue, o tempo do fim chegue. O tempo do fim já chegou, né? Então, nesse tempo enviarei Elias, um profeta com a mesma missão de Elias. Como Elias, irmãos, nós vivemos, como Elias e como João Batista, nós vivemos em um contexto social de violência, desonestidade, desamor, escalando a ponto de Jesus dizer que enquanto o pecado vai se multiplicando, o amor vai desaparecendo de quase todos. É o contexto que nós vivemos de desamor, de promiscuidade, de permissividade, de irreverência, de desrespeito a toda e qualquer autoridade. Perdão. De respeito a toda e qualquer autoridade. Se é autoridade, eu sou contra. Se é autoridade militar, eu sou contra. Não, esse negócio de autoridade, eu sou contra a autoridade. Sou contra a autoridade civil, a autoridade política. Eu sou contra a autoridade eclesiástica. Observe, esse é o contexto que nós vivemos. Quando começaram em 2013, os movimentos, a partir de 2013, principalmente, os movimentos de questionamento de governo, eu vi um pastor, hoje está jubilado, o pastor Giovanni Queiroz,
Ele, numa reunião de líderes, ele disse, muito cuidado, não se envolva nesses movimentos de contra-autoridade civil, porque no final vai chegar em nós. Ele parece que como em voz profética ele dizia, aqueles que xingam, aqueles que menosprezam o governo, a autoridade civil, a autoridade política, esses vão se acostumar a isso e daqui a um dia vão estar fazendo a mesma coisa com a autoridade religiosa ou espiritual. É nesse contexto que nós vivemos. É neste contexto que Deus chama Elias. Não Elias, o tesbita. Não Elias, João Batista. Elias, o terceiro Elias. A igreja remanescente, o povo de Deus no final dos tempos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, um movimento profético para preparar um povo para se encontrar com o seu Deus. Um movimento profético que entendemos como sendo o terceiro Elias, predito na profecia de Malaquias. Neste contexto que nós mencionamos aqui, Deus chama o terceiro Elias para uma obra de revivamento e de reforma. Deus chama, irmãos, a mim e você. Você que está aqui na sala, entre os quase 4.000 aparelhos que estão aí. Nós temos milhares de pessoas nesta manhã. Deus falando a todos nós aqui, de forma simultânea. E Ele está dizendo, você é Elias. Assim como eu chamei Elias, João Batista, ambos para uma grande obra de revivamento, eu chamo você. Mas, o que está acontecendo com você, Elias? Você se encontra acomodado? Você se encontra assustado, desanimado? Você se encontra com medo de se queimar? De você dizer coisas para alguém, de você confrontar alguém e se queimar? O que acontece com você, Elias? Você não consegue discernir a verdade do erro? Nesse monte de mentiras que se tornou a rede social hoje em dia, não só mentiras, né? Mas um monte de mentira pelo meio, misturada. E você crê em todas elas sem discernimento, sem usar o seu senso crítico. O que aconteceu com Elias? Não tem mais senso crítico? Todas as mentiras que te chegam, você aceita? O que acontece com você? Ele está escondido nessa caverna, que não aparece mais. Cadê Elias? Aquele que vai fazer um movimento de reforma, de revivamento. O que acontece com você? Talvez Elias esteja na caverna por conta de um problema financeiro, uma questão de doença, um problema familiar, uma queda espiritual. E talvez eu fale com Elias agora, está dentro da caverna, está aí, olhando para mim. Olhando para dentro de si mesmo, diz, coitadinho de mim, que estou sofrendo. Coitadinho de mim, porque as pessoas não me compreendem. Coitadinho de mim, que eu sou rejeitado, porque eu penso diferente. Coitadinho de Elias. O que fazes aqui, Elias? Foi para isso que eu te chamei. E a pergunta de Deus para mim, para você nesta manhã, foi para isso? Você caiu, Elias. Eu vim atrás de você, Elias. O que fazes aqui? Você está desanimado com a igreja? Você está decepcionado com alguém da igreja, com o seu pastor, com o irmão da igreja? Você está decepcionado com a sua família? E por isso está aí, na caverna? O que fazes aí, Elias? Sai daí, Elias. Não foi para isso que eu te chamei. Quando uma dessas coisas, uma doença, uma enfermidade, um problema espiritual acontece na nossa vida, nessa hora nós fugimos, irmãos, e nos escondemos na primeira caverna que encontramos. Cavernas da impaciência, do medo,
do rancor, da incredulidade, da ira, da ira. Nesta manhã, opa, meu tempo aqui que eu marquei. Nesta manhã, a palavra do Senhor vem sobre mim, sobre você, vem sobre Elias. Sobre mim, sobre você. O que fazes aqui, Elias? Nos desafia. Foi para isso que eu te chamei, Elias. Elias, te liberta, Elias. Eu vim aqui porque eu quero te libertar. Sabe de quê? De você mesmo. Tem um cantor nosso que diz, né? Hoje estou livre de mim. Jesus quer nos livrar de nós mesmos. Deste excesso de amor próprio que existe em nós. O egoísmo que existe em nós. Nascemos com ele. Observe que não existe nenhum único mandamento mandando a gente ame a você mesmo. Não existe nenhum. O mandamento que Jesus diz é ame ao teu próximo como você já ama você. O mandamento está dizendo para você se amar. Não precisa mandar se amar. Nós já nos amamos demais. Já nascemos assim. Amamos somente a nós mesmos, muitas vezes. Eu vim aqui, Elias, vim atrás de você, entrei na sua caverna, porque eu quero te libertar do seu excesso de amor próprio. Tirar os seus olhos do seu próprio umbigo. É por isso que você está na caverna, Elias. É por isso que Elias entrou na caverna, o Elias o tesbita, os olhos focados nele mesmo. É por isso que Jonas entrou na caverna. Eu quero morrer. Eu não estava com depressão. Ele pediu até a morte, né? Quero morrer. Excesso de amor próprio, focado somente nele. E vem a palavra do Senhor e diz, Jonas, você acha que era... Você viu a plantinha ali, você ficou triste que ela morreu? Aquelas pessoas todas que iam morrer. Você não deveria ficar feliz pelas pessoas. Ele está focado nele mesmo. Pelas pessoas que não morreram. Não, mas o que vão dizer de mim? E a minha reputação? Que eu disse que ia acontecer. História de Jonas. Te liberta, Elias, dessa caverna em que você se encontra. Sai dessa caverna, Elias. Olha ao seu redor, Elias. Vê no exterior ao seu redor. Olha quantas pessoas que esperam de Elias uma palavra, uma mensagem. Veja o seu cônjuge, Elias, do seu lado aí. Veja, Elias, os seus familiares, os seus filhos. Enquanto você está na sua caverna, existem pessoas ao seu redor que talvez estejam perecendo, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, pessoas que precisam de compreensão, pessoas que precisam que alguém coloque a mão no ombro e diz assim, eu te entendo. Você pecou, mas eu te compreendo. Pessoas que tolerem os defeitos do outro. Enquanto você está na caverna, outros estão morrendo porque se sentem rejeitados. E você está aí perto disso. Mas você está na caverna, você não consegue enxergar, você não consegue ver. Elias, você se lembra dos primeiros dias? Você se lembra, Elias, quando você me conheceu? Quando eu me apresentei para você? Quando eu me revelei para você? Quando você percebeu o resplendor da minha glória, o meu amor, quando você sentiu o meu primeiro abraço, você se lembra? Como você se emocionou? Como você derramou lágrimas no tanque de batismo? Quando você me ouviu falar diretamente contigo e te chamar
a te servir. Elias, você se lembra dos milagres que já operei na sua vida? De como eu tenho guiado você? Para concluir, 1 Reis ainda, capítulo 19, versos 15 a 18, disse-me o Senhor, ou disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a Jeú, Eliseu matará. Também, verso 18, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Você pensa que você está sozinho, né? Você pensa que você é o único profeta de Deus? Mesmo? Você é o único cristão que sobrou? Existem mais 7.000 pessoas aí. Eu quero que você vá atrás dessas pessoas, anime essas pessoas, Elias. Inclusive aquele que vai ser seu substituto. Seu ministério vai acabar, mas Eliseu, você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Eu tenho uma missão para você, Elias. Eu vim atrás de você, tirar você da caverna onde você se escondeu, onde você próprio se colocou por conta do excesso de amor próprio. Eu vim atrás de você porque eu tenho uma missão para você. A missão continua. Vai realizar a tua obra, Elias. Eu te chamei para isso. A história de Elias está registrada na Bíblia, irmãos. Eu relembrei para vocês aqui essa história. Para nós, né? Para nos mostrar que Deus é Deus e não o homem quem cura todas as nossas dores e as nossas doenças. Somente o Senhor. As nossas dores físicas é o Senhor quem cura. Não existe cura que não seja efetuada pelo Senhor. As nossas doenças emocionais é o Senhor quem cura. Assim como também as nossas doenças espirituais. Somente Ele pode curar. Só Ele pode nos arrancar do buraco espiritual, onde nós nos metemos muitas vezes. Ele pode nos tirar, ele pode descer lá no buraco que nós estamos, por mais profundo que esteja. O Senhor vem até o abismo para nos resgatar, nos encontrar, nos resgatar e nos levar de volta para o lugar onde não deveríamos ter saído, fazer de nós uma bênção em suas mãos. Você quer vir após mim, disse Jesus, a si mesmo se negue, esqueça de você mesmo. Cumpra a sua missão, tome a sua cruz, cumpra a sua missão, siga-me. Deus quer fazer de nós uma bênção, irmãos. É por isso que Ele nos trouxe para esse ambiente, onde nós podemos, todos os dias, cada manhã, na sala 57, experimentar a vida no Espírito, uma comunhão com o Espírito Santo. Deus nos chama para esse ambiente, nos trouxe para esse ambiente. Talvez você tenha entrado pela primeira vez na sala 57. Ele nos trouxe para esse momento, esse ambiente, para que possamos compartilhar um amor incondicional, que a gente possa ter coragem de dizer, eu te amo e eu preciso de você para ser, você é importante para mim, eu te amo em Cristo. Esse ambiente que formamos essa comunidade, que chamamos de comunidade saudável, onde nós somos cristãos, não cristãos fanáticos, que vemos coisas, não. Nós somos cristãos saudáveis, que amamos a Jesus Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e vivemos o amor da igreja primitiva, né? É por isso que o pastor Wagner sempre repete, isso aqui tem cheiro de igreja primitiva. E numa comunidade assim,
a missão ela fica, de fato, muito atrativa, irmãos. É por isso que esqueci o nome da irmã que deu um breve testemunho, a irmã de Sergipe, esqueci o nome dela. É por isso que ela... Irmã Zenaide, né? É por isso que a irmã Zenaide dizia assim, quando eu me apaixonei... A irmã Zenaide gostou muito dessa expressão, né? Quando eu me apaixonei, um dia eu conversando com alguém, e alguém que fazia alguns questionamentos, enquanto eu respondia os questionamentos sobre a sala 57, esse alguém diz assim, Flávio, você está apaixonado. É como diz, se você não consegue ver os defeitos, né? Você está apaixonado. A irmã Zenaide, ela diz, é isso mesmo, nós ficamos apaixonados por esse ambiente saudável, irmãos. Então é difícil a gente ver alguém dar um testemunho aqui de carinho, de amor, de preocupação, de abraçar alguém que está cheirando mal. E você vê a emoção enquanto fala, lágrima nos olhos. Esse ambiente, irmãos, mostra que nós estamos aprendendo, né? Jesus está nos ensinando aqui, na sala 57, a verdadeira missão. A missão do cuidado de pessoas. Não é simplesmente a missão de mostrar quem está certo e quem está errado. Não é a missão de dar surra de Bíblia, de mostrar que nós temos o conhecimento da verdade, não. A missão do amor. De amar, de tolerar, de abraçar, de amar de forma incondicional. Deus quer nos tirar do buraco que nós nos colocamos. Por isso nos trouxe para aqui. Quer nos tirar do buraco, para fazer de nós uma grande bênção. E Ele quer fazer isso agora, hoje e agora. Será que você, Elias, se encontra desanimado, escondido numa caverna, em um buraco do egoísmo, um buraco do egoísmo? Você hoje pode ouvir a voz de Deus dizendo para você, que fazes aqui, rapaz? Sai daí, que eu tenho uma missão para você. Olha ao seu redor. Está vendo? Olhou para o redor? É isso que eu quero que você faça. Pensou naquelas pessoas? É agora? E essas pessoas que eu gostaria que você encontrasse. Aqueles amigos que estão tristes, que estão desanimados, que pecaram. É esses que eu quero que você encontre hoje ainda. Elias, você quer permanecer na caverna ou você quer sair da caverna? Será que existem Elias? Aqui eu não vou pedir para levantar a mão. Você não precisa se expor. Mas Elias, você gostaria nesse momento de ouvir a voz de Deus e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a sair dessa caverna. Então você disposto a dar os primeiros passos agora para sair dessa caverna? Não precisa levantar a mão. Ore comigo. Querido Deus e Pai, louvamos o teu santo nome. Porque o Senhor não desiste, nunca desiste de nós. Louvado seja o teu nome por isso. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, dentro da caverna que nos colocamos tantas vezes, talvez estejamos dentro da caverna agora, olhamos para nós mesmos e vemos, ó Deus, que nós não merecemos o teu amor. Nós não somos dignos ou dignos da tua misericórdia, da tua compaixão. Mas o Senhor é compassivo, o Senhor tolera. O Senhor não concorda com nossos erros. O Senhor nos tolera porque o Senhor nos ama. Ó Deus Santo, nos toma pela mão, pelas mãos nessa hora. Talvez já tentamos sair com as próprias forças, com estratégias, com planos. Tentamos sair dessa caverna, não conseguimos sair. Com terapias, não conseguimos sair. Nos toma pelas mãos agora, Deus, e nos arranca desse buraco. Um dia o Senhor tirou
de dentro de uma caverna, de um túmulo, pelo teu poder. O Senhor chamou Lázaro de volta à vida. Lázaro estava morto, sepultado, 4 dias, cheirando mal, dentro daquela caverna escura. E o Senhor o arrancou de lá com vida. Nos tira, ó Deus, dessa situação terrível, complicada que nos colocamos. Ajuda-nos a aprender, ensina-nos o teu amor, ensina-nos a confiar em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que somente o Senhor pode realizar esse milagre em nós agora. E ao sairmos desta oração, nos erguemos desta oração, que o Senhor nos mostre lugares, nomes, situações, onde possamos ir e ser Elias. Foi para isso que o Senhor nos chamou. São bênçãos que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Flavinho, eu vou rodar a vinheta aqui e a gente conversa. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Que poderoso, né, amigo? Isso. Cara, obrigado pela mensagem, pastor. E assim, eu vou mandar um recadinho para ti, mas vi você apresentando a sala aqui. Assim como eu faço, como o pastor Esmeraldo faz, pastor Adevaldo. Rapaz, eu vou fazer esse convite, se Deus quiser, e for vontade dele, você vai aceitar ou não, mas vamos combinar isso. Obrigado. Falou com Elias, hein? Amém. Deus te abençoe ricamente, que seu dia seja... Eu vou mostrar aqui, pastor, só para você ter ideia. Você falou do alcance da sala, né? Esse amigo que nós estamos vendo aí, o Edson, ele está só agora, ele é tetraplégico, pastor. E assiste a sala todo dia. Eu vou nos tirar da tela aqui para os irmãos da sala que não têm a compreensão de como usar o recurso. Eu queria que vocês orassem por ele, queridos. Esse é o Edson. Ele, no passado, sofreu uma situação e se tornou tetraplégico, descobriu a sala 57, é acompanhado sempre pela filhinha dele, e a gente está buscando o testemunho dele aqui para a sala. Por enquanto ainda não foi possível por conta de algumas questões, mas ele em algum momento virá para dar o testemunho dele. Enquanto você assiste a sala agora e vai daqui a pouco tomar as suas atividades, o Edson está só em casa, tetraplégico e necessita do cuidado especial da filha e dos amigos, sem os movimentos que precisa para tomar conta de si mesmo. E às vezes a gente acha que as dificuldades que a gente passa na vida são muitas, né, pastor? Verdade. E por conta dessas dificuldades a gente vai para a caverna e acha que o mundo está acabando, né? E começa a questionar a Deus e ter medo de tudo, né, pastor? Eu vou trazer o testemunho desse garoto. Ele não tem os movimentos do pescoço para baixo, mas está aqui na sala 57, tem sido a família dele. Tem sido a companhia dele todo dia, quando a sala entra no ar. Ele tem dificuldade com o telefone, não está podendo dar o testemunho ainda, porque tem uma dificuldade com o telefone dele. Mas diz para ele que o Senhor vai nos ajudar e ele vai conseguir dar o testemunho dele aqui. Quero trazer isso aqui, vai ser muito importante para a gente. É a filha dele quem conecta ele? É, Passar? mas ela não pode ficar todo o tempo, né? Nem Entendi. estar com ele. E aí ele tem pessoas que ajudam na conexão. Se vê que ele está deitado ali, o telefone fica colocado ao lado, que no movimento da cabeça dá para ele perceber as imagens, ouvir o som.
E a gente não pode recuar, não, Flávio, diante das dificuldades, amigo. Verdade. Né? Cara, muito obrigado pela mensagem, pela sua disposição de sempre. Pensa nisso que eu te falei. E aí, se você puder, a gente vai agradecer muito. Rapaz, Tá bom? você me deixa assombrado com esses negócios, viu, rapaz? Eu estava vendo você dirigir hoje a mensagem, falei, rapaz, esse menino vai apresentar bem a Sala 57. Um menino de 60 anos, né? Quantos anos, Flavinho? Oh, 60,5, né? Ah! Em junho faz 61 já, né? Tá no formal, tá no formal. Cara, Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Suas mensagens são sempre muito assertivas. Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém. Amo Nossa, você. Eu rapaz, preciso. você foi mais rápido do que eu agora. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, amigo. Amém, rapaz. Eu também, eu te amo e preciso de você para ser feliz, né? Como toda essa sala maravilhosa, né? Pelo carinho desses irmãos maravilhosos também. Deus abençoe vocês grandemente. Bom dia para todos. Você experimentou o que eu experimentei aqui em Fortaleza, né? A Verinha pôde possibilitar isso. Eu estou na casa dela, hoje é o nosso último dia em Fortaleza. Ela chegou ontem, pude buscá-la no aeroporto. E ela está aqui hoje assistindo a sala junto com a gente, né? Uma bênção. E por poder estar aqui, eu tive em algumas igrejas, conheci alguns irmãos, encontros maravilhosos, foram dias maravilhosos. Ô, dona Verinha, venha cá. Oi, deixa eu chamar essa garotinha aqui. Já tem que entrar no sotaque, né? Não, aí tem que entrar no sotaque. Abra o áudio aí, Verinha, abra aí. Deixa ela falar com a gente vai para o testemunho. Oi. Eu quero aqui publicamente agradecer o período que eu pude estar aqui na sua casa e poder ter encontrado tantos irmãos valorosos aqui, e poder pregar em várias igrejas. Irmão Gilson, irmão Vevé e respectivas esposas nos ajudaram demais aqui. Os líderes da igreja abriram espaço, pastor Flávio, para a gente falar da sala. Eu já tive a oportunidade de colocar em minha lista muitas pessoas das igrejas que nos receberam, querendo fazer parte da sala. Amém. E eu agradeço a você. Ontem eu tive o prazer de ter aqui a Ilana, que é a filha dela. Foi um momento legal aqui. Lanchamos juntos, né? E fomos dormir para fazer a sala de hoje. Muito obrigado, viu, Verinha? Amém. Louvado seja Deus por tudo, né, meu pastor? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente já tinha planejado tanto para você vir, de repente deu tudo certo, sem mim aqui, mas a minha presença é nada. O Espírito Santo esteve presente, conduziu tudo, foi tudo maravilhoso. Você só não esteve presente presencialmente. Fisicamente, né? Mas em oração, arquitetando tudo aí para que cuidassem da gente e para que as igrejas abrissem espaço, sempre presente. E obrigado. Na sala também. E a alegria de estar aqui na sua casa, junto com você, podendo gerar a sala daqui. Ele na sala e eu no quarto, para não atrapalhar, não dar aquela microfonia. Verdade, verdade. Obrigado. Agora eu tenho que dizer uma coisa. Pastor Flávio, muito obrigado pela mensagem. Vou esperar o dia de você conduzir a sala. Olha essa pressão aí, viu, rapaz? Estou preocupado Já com isso aí. estou intimidando. Não, senti. Foi muito bom, assim. O Flávio é suave também. Eu acho que vai ser muito bom para a gente. Muito Carinho, bom. obrigado. Eu amo você. Muito obrigado por tudo. Pastor Wagner, Pastor Flávio, eu amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Menininhos parecidos com Jesus. Amém. Amém. Um abraço, minha querida. Deus abençoe. Um grande dia. Abraço. Na presença de Deus, viu? Um abraço para vocês dois aqui. Eu queria, já saindo aqui do quadrinho, já também mandar um abraço para todos os meus irmãos, né?
irmãos queridos no distrito aqui, meu distrito que é Alto Sobradinho, nos lugares onde eu passei, o distrito onde eu passei, vários lugares. Muitos irmãos queridos sempre me dizem para mim, pastor, eu te vejo na sala 57, né? Mando um abraço para todos vocês. Não dá para a gente mencionar nomes aqui, porque é muita gente, né? Então, um bom dia para todos. Uma grande alegria ter participado. Pastor Wagner, um grande abraço. Hein? Um grande abraço. Valeu, Flavinho. Obrigado. Deus te abençoe. Uma bênção, né, irmãos? Ao distrito de Valparaíso Sul, estamos chegando. Voltaremos domingo, estaremos mudando, trazendo a mudança de Sobradinho Oeste para Valparaíso Sul, nosso novo distrito, e aí começamos a nossa caminhada. Um abraço a todos vocês de Sobradinho Oeste, por todo o tempo que estivemos juntos, e vocês agora de Valparaíso Sul, que estão nos recebendo para pastorear vocês. Ivânia, minha filha, obrigado pelas orações. Você é uma bênção, viu, garotinho? Como eu prometi, deixa eu mostrar para vocês. Olha esse texto aí, ó. Foi Kelly que me mandou. Wycliffe, como seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente com a propagação da luz nos humildes lares de sua paróquia, ele se propôs a levá-la a cada parte da Inglaterra. Para cumprir essa intenção, ele organizou um grupo de pregadores simples, devotos e que amavam a verdade e nada desejavam tanto como disseminá-la. Esses homens foram por toda parte, ensinando nos mercados, nas ruas das grandes cidades e nas vielas do campo. Eles iam em busca do idoso, do enfermo e do pobre, e transmitiam-lhes as boas novas da graça de Deus. Grande Conflito, capítulo 5, página 82. Esse grupo aqui que eu coloquei diante do Senhor, pedi que o Espírito de Deus movesse essas pessoas. Pessoas que são simples, devotas, que amam a verdade e que desejam disseminá-la de todas as maneiras. O Wycliffe enviou esse grupo para todos os lugares que eles podiam ir para propagar a verdade do Evangelho. E é o que nós queremos. Nós queremos algo parecido com isso. Pessoas simples, devotas, que amam a Sala 57, amam o Evangelho das Boas Novas da graça de Deus, entenderam o ministério do Espírito, do amor incondicional, da comunhão por semelhança, da missão por atração. Entenderam isso, mas não querem guardar só para si e querem ser usados fortemente para poder abençoar pessoas. Nós vamos formar esse grupo, vamos treinar esse grupo e vamos enviar esse grupo a todas as igrejas que desejarem receber, inclusive de irmãos que não são adventistas do sétimo dia, e igrejas que, de repente, não sejam da igreja adventista, mas que desejam receber uma Sala 57, você que é membro de uma igreja que não é adventista, que está aqui, e que, de repente, queira receber uma Sala 57 na sua igreja, nós iremos também, tá bom? Mas Deus vai soprar agora e eu vou orar por esse exército. Santo Deus e Pai, nós precisamos de homens e mulheres simples, devotos, cheios do Espírito Santo, que estejam dispostos a, como a irmã Zenaide, cheios de ocupação, cheios de coisa para fazer, líderes da igreja, que tenham responsabilidade na sua igreja local, homens e mulheres simples, que disponibilizarão de tempo para divulgar este movimento da Sala 57, com seus ensinos, preciosos ensinos, em todas as igrejas que desejarem receber esses ensinamentos. Nosso objetivo é ampliar as fronteiras do reino. Sopra sobre o teu filho, ó Deus, mulher, homem, jovem e idoso. Espírito Santo sopra sobre eles e diz para que eles façam a adesão a este movimento que queremos criar aqui, porque o Senhor está chamando cada um deles, e como nós precisamos.
como nós precisamos avançar organizadamente como um grande exército, enfileirado, pregando poderosamente a palavra de Deus. Levanta este exército, Senhor, homens e mulheres de oração, dispostos a esquecer de si mesmos, a propagar o reino de Deus. Levanta, Senhor, levanta este exército, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Vamos ao testemunho. Deixa eu fazer uma explicação rápida. No início do testemunho, logo quando o Gabriel vai colocar aqui para a gente, tem um probleminha com som e etc. O Marcelo tem uma certa dificuldade com a esposa dele ao lado, mas logo isto se ajusta e você vai conseguir entender bem e vai ser uma bênção. Daqui a pouco eu vou conversar com Só um minuto. Daqui a pouco eu vou conversar com o Marcelo logo após um trecho do testemunho dele. Gabriel, vamos rodar o testemunho então, querido, por favor. Marcelo, bom dia. Vamos testar o nosso áudio para ver se está tudo certinho. Bom dia, tudo bem, querido? Bom dia. Seu áudio está baixinho, vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Melhorou? Não, ainda não. Meu Deus. Melhorou agora? Falando mais alto, melhora? Agora, se falar um pouquinho mais alto, sim. Não tem microfone, vai ter que ser na voz. Agora tá bem aí. Você não tem um fone, não, né? De ouvido? Muito bem. Vamos ver aí no andamento se a gente faz um outro ajuste. Vamos ver se vai dar para ouvir. O nome da sua esposa é a sua esposa que está ao lado aí? Esposa, Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Que é a primeira vez que nos vemos, né? Muito bem, alegria em conhecê-la, viu, querido? O seu áudio está fechado, Marcelo. Ok. Prazer conhecê-la, viu, Adriana? Deus te abençoe sempre. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Marcelo, nós nos conhecemos aqui na sala, eu vi sua janelinha aberta, chamei você para a gente conversar e, fruto dessa conversa, você está aqui agora com a sua família para testemunhar do poder da ação do Espírito de Deus, do amor de Cristo, da mão do Senhor estendida sobre você, né? Há quanto tempo você está aqui na sala? Você está em qual estado do país? Como é que é a sua família? Fala um pouquinho para a gente. Pastor, é impressionante o mover do Espírito Santo. Eu estava entrando pelo Zoom, né, pelo YouTube, e eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de participar das coisas. E eu falei assim, olha, eu estou entrando na sala 57 desde abril, eu estou sentindo como se eu estivesse indo para a igreja e ficando no banco. Então, eu vou entrar pelo Zoom, porque eu quero sentar no banco da frente, eu quero participar dessa sala. Né? E eu pensei comigo, eu não gosto de ir para a igreja e ficar no banco, eu gosto de ir para a igreja para participar das coisas. Né? E aí, então, eu comecei a entrar pelo Zoom, e o senhor me viu, né? De alguma forma, em uma das janelinhas, e aí a nossa história de participação efetiva, assim, eles aqui me envia a mim, o Espírito Santo me enviou e me colocou aqui para testemunhar. Né? E eu acho que isso é fantástico, é o mover do Espírito Santo, e eu tenho a plena certeza, absoluta certeza, que o Espírito Santo está nos movendo para chegar aos corações de algumas pessoas, de muitas pessoas. Hoje, na oração do santuário, pastor, se me permitir, antes de a gente dar continuidade a qualquer passagem de testemunho, eu orei na oração do santuário e pedi, Senhor Deus, me mostre o que eu devo falar, me autorize a falar o que o Senhor quiser que eu fale. E ele me deu o Salmos 101, do versículo 3 em diante. Se me permitir, eu vou ler. Posso ler, pastor? Claro, querido. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome
de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem a seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como a vestes, como roubos os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Nessa o Senhor me mostrou, o Espírito Santo fez com que eu abrisse nessa passagem. Ele está dizendo, você está autorizado, porque você já está resgatado. Eu olhei dos altos céus do meu santuário, ouvi as suas preces, as preces da sua mãe, as preces da minha esposa, de todos aqueles que oraram para o nosso resgate. E eu amo estar aqui hoje dando esse testemunho. E eu estou autorizado a falar tudo sobre o velho homem, porque renascido estou em nome de Jesus. Adriana, eu estava vendo você olhar para o Marcelo e eu percebi o quanto você o ama, né? Dá para ver no seu jeito, do jeito que você olha para ele. É lindo isso. Viu? É lindo isso. Bom, Marcelo, você falou da sua mãe. Sua mãe é uma mulher missionária, né? Raízes profundas em Cristo, uma condutora da família que orou por você durante anos, né? Isso. Nós somos já da terceira geração, né, de adventistas. Meus avós eram adventistas. Meu avô, Silvério Adriano, minha avó, né, Décia. A minha mãe, ela nos criou na igreja. São 5 filhos. Apenas uma nunca abandonou a igreja, né, a religião, que é a Rosimei. Inclusive, ela está na casa dela hoje, lá em São da Barra, estão vinculados aí no Zoom. Os outros filhos, né, quando chegaram na vida, a juventude, aos 19, 20 anos, acabaram, né, saindo da igreja. Mas nunca saindo da igreja adventista fora da igreja, né, nunca ex-adventista, nunca professamos outra fé. Né? Éramos adventistas fora da igreja, fazendo coisas, e o Espírito Santo sempre tocando, está errado, mas fazendo, né? Até que um dia o Espírito Santo veio lá, vem cá, filhinho, né? Você está no lugar errado, volta para cá, né? Isso foi agora e estamos muito felizes. A Sala 57 contribuiu bastante com isso também, as orações, né? Porque encontramos aqui, né, o fervor, né, o reavivamento também necessário, né, o clamor pelo Espírito Santo, as experiências que estamos tendo com o Espírito Santo, como nunca tivemos na vida. Você saiu da igreja mais ou menos aos 20 anos de idade, se tornou professor, e aí a vida cristã começou a ficar incompatível com aquela prática daquele ambiente onde você estava. O sábado começou a ser transgredido, e com o abandono do sábado, as outras coisas foram entrando. Isso aconteceu com 20 anos de idade. Sim, pastor. Outro dia, assim, num dos áudios de depoimento que eu mandei para o senhor,
Eu fiz até uma comparação, né, falando que a sala 57 é como se fosse um caleidoscópio com 3 prismas de espelhados, né, representando Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. A cada janelinha que se abre, a cada fala, a cada movimento, uma nova imagem se forma, né, celestial. No depoimento de um dos irmãos aí, voltou para a igreja também, um adventista fora, professor, uma história muito parecida com a minha, né? Aos 19 anos de idade, 20, dando aula, né, eu pensei que não ia conseguir trabalhar, né, sem trabalhar às sextas-feiras e sábados, mas isso não foi verdade, né? O primeiro ano eu consegui segurar, né, mas depois os convites para reuniões de professores, depois convite para professor, se eu tenho uma aula, só uma aulinha na sexta-feira, não tem nenhum outro professor que possa dar essa aula, só o senhor, né? E aí você não tem que ter, né, uma aulinha só, né? Eu vou dar de dízimo dinheiro referente àquela hora aula, né? São estratégias de Satanás para poder te levar, né, para o caminho errado, né? E aí, no fim, eu parei de devolver essas aulas que ganhava, né? Você vai comprometendo renda, e aí, quando me vi, já estava dando aula todas as sextas-feiras, participando de todas as reuniões, né? E depois já não estava mais indo à igreja, porque não tinha mais tempo, e aí as coisas vão vindo, né? Bares, reuniões, festas, bebidas, cigarro, né? Lembro a tristeza da minha mãe quando um dia, na pizzaria, eu acendi o meu primeiro cigarro na frente dela. Eu acho que aquela tristeza, aquele dia, se reverteu agora na alegria do rebatismo, sabe? Aquele cigarro marcou para ela a minha saída da igreja. E sábado agora marcou meu retorno. Ela estava lá também. Glória a Deus, aleluia. Por isso, sábado agora marcou o retorno. Deixa eu mostrar para vocês aqui, queridos, que cena mais linda. O Marcelo registrou para a gente, junto com a sua família. Marcelo, junto com seus irmãos também, seus parentes, eles ficaram 30 anos fora da igreja. E sábado passado, Marcelo, que região é essa aí que a gente vai ver agora? Onde foi esse batismo? Nós estamos aqui numa cidade chamada Fundão, né? A igreja de Nova Almeida, na Serra, fica a 30 quilômetros de Vitória, capital. Vocês estão vendo aí o meu irmão, né, o que é o mais baixinho aí, o Gabriel Adriano, certo? Deus, mais velho, ele é um pouco mais velho que eu apenas. Eu e a minha esposa Adriana, aí já preparando para o batismo. Nossa prima Délita Meirelles, que está presente hoje no Zoom, uma cantora lírica, né, importante. Eu e a Adriana no tanque batismal. O meu irmão sendo batizado, e o pastor fazendo a unção do Espírito Santo. Ele fez o batismo no Espírito Santo anterior, fazendo transferência de unção do Espírito Santo para o meu irmão, e fez isso em mim, na minha esposa, em todos os batizantes, e depois ele batizou em nome de Jesus Cristo em águas. Ele fez 2 batismos, o primeiro no Espírito Santo de Deus e depois em águas para o arrependimento, né, dos pecados. Foi um duplo batismo, e eu nunca havia visto isso antes. Nós pedimos a ele que fizesse essa transferência de unção, que nos batizasse com o Espírito Santo, usando o seu poder de servo e de ministro de Deus ungido, e ele o fez, né? E ele ficou muito emocionado também, pastor. A gente sentia a mão dele tremendo, a gente sentia o Espírito Santo de Deus, e o corpo dele quente, ele tremendo. Ele é um servo de Deus. Pastor Dixon Pereira, um pastor jubilado de quase 90 anos, nossa paixão, né, enquanto, né, o condutor das ovelhinhas. Marcelo, no dia do batismo você quebrou um pouquinho o protocolo, acho que vai dar para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Eu observando toda a vida igual, e um sepultamento real, então o povo do céu sepultado em terra. Agora, em seguida, os congressos, toda perfurada, foi colocada sobre esse sepulcro. E imediatamente bate os sepulcros. Essa sepultura foi sendo enchida de água, e água, e água, e água, e água, e água. Já tem essa água transbordada da sepultura
mais um novo acredito nesse sepultamento. Vocês estão aqui hoje, não para ver o significativo, mas para ver o sepultamento real, para transformar novamente, ser transformados em nome de Jesus Cristo, com poder do Espírito Santo. Todos nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós coloquemos-nos à disposição para que os nossos pais sejam remodelados todos os dias no relacionamento íntimo com Deus e no clamor. Orem, vamos cantar em louvor. Essa é uma cerimônia importante para todos nós, para aqueles batizados, para aqueles que vão receber o seu batismo, reclamando, pedindo, clamando a Deus. Ele nos glorifica e é Ele que nos vai demonstrar a luz e revelar o comportamento de Cristo em nós, a cada dia transformando-nos cada vez mais e assemelhando com o comportamento de Cristo Jesus. Essa é a minha oração e meu desejo, porque quero um dia cantar junto à minha igreja. Esse é o Cordeiro de Deus a me aguardar. Estava combinado, não, Marcelo? Pastor, isso não foi combinado. Eu tive um sonho, né, umas semanas antes do batismo, não sei se deu para todos ouvir. O anjo do Senhor me pegava e me levou até um sepultamento real em cova de terra, né? E meu corpo era colocado ali, e eu via meu corpo sendo colocado ali, não tinha caixão, era o corpo puro na terra. E depois veio, né, um outro anjo, né, e colocou um concreto, e esse concreto ele tinha furos nele, né? E assim que colocou e fechou, e lacrou com essa tampa de concreto furada, né? Uma água vinha e começou a encher aquele sepulcro. Foi enchendo, e essa água, ela na verdade, ela se tornou inflamável. E um fogo veio do céu e jogou ali, e aquilo subia como labaredas, e o anjo dizia: os seus pecados estão sendo todos queimados, você está virando pó, cinza novamente. Né? E eu acordei com isso, com o espírito muito renovado, e na certeza que o batismo era a morte do velho homem. E aí eu ia ficar quieto, né? Não ia contar isso, mas na hora do voto batismal, o Espírito Santo começava a dizer para mim: olha, você tem que contar esse sonho. Eu não te dei esse sonho para você ficar com ele. Conte o sonho, tem que contar. E aí eu quebrei o protocolo, contei o sonho, e a igreja entrou num estado, né, espiritual muito grande. E não é muito comum a igreja dizer amém e amém, né, e bater palmas. E o Espírito moveu aquela igreja inteira, e eles ficaram todos muito comovidos para o batismo, e a igreja clamava amém, que está minha mãezinha, minha irmã no fundo. Eles adoravam a Deus, né, a partir disso, com manifestação verbal e palmas, coisa que não é comum dentro da nossa igreja. Aqui está o pastor Dilson, né, meu irmão, a Adriana, minha esposa, e um outro irmão que batizou junto conosco, o irmão Evanildo. 30 anos fora, né, Marcelo? Longe do Senhor. Quantos anos de casado com a Adriana? Então, nós temos 17 anos de casado, 18 anos de casado. Né? Nós ficamos um tempinho separado. Mas nesse processo, pastor, de separação, muitas coisas, elas aconteceram na minha vida. Aconteceram antes, aconteceram depois, né? E quando a gente fala, quando a gente vai cedendo, dando lugar, dando margem, né, a quebra de mandamentos, todas as coisas vão ocorrendo. Toda essa diversidade, né, que se compõe a natureza humana. Aquele homem que foi enterrado ali no batismo, já havia sido enterrado desde o chamamento desse homem. Ele fala de um homem de uma natureza carnal, né? E é com essa natureza carnal, pastor, desta natureza carnal, eu gostaria de apontar, né? Porque quando se peca contra o sábado, e uma vez fazendo oração do santuário, estava dizendo: olha, eu não pequei somente contra a quebra do sábado. Quando a gente vai avaliar e fala assim: Senhor, eu não quebrei somente o sábado, eu coloquei outros deuses diante de mim, eu dizia o seu nome em vão, eu coloquei outros desejos carnais em funcionamento na minha existência. E deles eu estou dizendo, pastor, de todo, eu já disse para o Senhor, das relações homoafetivas, de uma bissexualidade, de uma construção de desejos mentais, psíquicos, emocionais,
que condizem apenas com a natureza humana. E quando Deus pega você pelo colo e diz, olha, eu vou te remodelar, eu vou te fazer, eu vou te transformar. Ele fez isso com o tabaco. Eu fiz a oração, eu fiz o jejum e pedi, Senhor Deus, tira de mim a vontade de fumar. Eu não quero mais fumar. Eu fiz um jejum com propósito, né, daquela sequência de jejum e oração de 10 dias. E o Senhor me fez, depois do jejum, da sexta-feira para o sábado, eu acordei no sábado sem fumar. Jesus operou uma cura verdadeira. Ele tirou a minha vontade de fumar. Ele tirou de mim o olfato do tabaco. Quando Jesus quebra e remodela, ele tira todos os desejos. Ele mata o homem carnal, né? Ele tirou o desejo de beber. Ele é capaz de dar todos os desejos, sejam eles de natureza homoafetiva, sejam eles de qualquer natureza que não agrade aos olhos de Deus. Se percebermos que esse velho homem morre, que nós clamamos e pedimos, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, faça Cristo resplandecer em mim, qual comportamento que eu vou ter a partir disso, a não ser aquele que espelha Jesus Cristo? Não estou dizendo se certo é errado, estou dizendo que o único caminho correto, a única assertividade é com Cristo. E se eu fui feito à imagem e semelhança dele, ó meu Deus, ó Espírito Santo de Deus, me remodele, me assemelhe a ti, porque o Senhor fez assim o mundo. Eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança. E semelhança fala de caráter, semelhança fala de personalidade, semelhança fala de desejos. E o único desejo que eu quero ter, ó Deus, é o desejo de querer ser igual a ti. Então me transforme. E ele é capaz de retirar todos os desejos, ele é capaz de retirar todas as vontades que fazem com que a gente tenha comportamentos que sejam distoantes com o seu querer. Marcelo, você mandou essa foto para mim e disse sobre essa tatuagem. O que ela significa? Pastor, eu identifiquei, eu orando a Deus, né, pedindo a Deus que me orientasse a falar um pouco sobre isso, sem ser de maneira estranha. E Deus falou assim, você tem uma tatuagem, meu filho, nas costas. Eu tenho uma tatuagem que revela isso, fala sobre ela. E alguém tirou uma foto dentro da igreja com essa tatuagem e não foi pedido, ninguém pediu para tirar aquela foto, ela estava lá e eu já abri o celular e você é essa foto que você vai mandar para o pastor, para dizer a diferença. Ali tem uma salamandra e tem uma frase escrita em latim. Ela chama Ama et corde disfact. É a parte de um canto gregoriano de Santo Agostinho que diz ama e faça o que queiras. Essa tatuagem eu fiz, eu estava separado, Adriano. A gente ficou separado uns 3 anos. 3 anos. E eu me separei dessa mulher em função de alcoolismo, em função de drogas, meu e dela, e em função de desejos também homoafetivos. Separei dela e tive um relacionamento com o rapaz. E tatuei nas minhas costas. Ame e faça o que queiras. Faz o que queiras na natureza carnal. Está tatuada, está marcada, é uma salamandra, é capaz de viver no deserto, atravessar o deserto, sofrer frio, tempestades e não morrer, amando e fazendo o que queiras na natureza carnal. O Senhor disse, olha, essa mesma salamandra, esse mesmo homem que tatuou isso, tatuada está. Ama agora e faça somente o que eu mandar, somente o meu querer, e não mais o seu querer de natureza carnal, porque o homem carnal morreu. Agora existe um homem espiritual. E agora eu vou tatuar nas minhas costas essa tatuagem mesmo, eu não preciso sair daqui. Ama e faça o que eu quero. Porque isso é natural, porque agora eu sou um homem espiritual. E como um homem espiritual, eu só vou fazer o que Deus quiser. E Deus faz tudo com um propósito, e esse é um propósito. E existem milhares e milhares e milhares de jovens adventistas que estão fora da igreja porque dão razão ao seu desejo natural, carnal. Eles aparecem no corpo, ele aparece na mente, ele aparece como desejo, pode fazer isso. É uma estratégia satânica que vai criando logotipos, imagens, algoritmos mentais, naturalizando o pecado na nossa mente. Se a gente verificar o simbolismo destas questões da sexualidade de gênero, tem um arco-íris que é o símbolo da aliança do povo de Deus com Deus. É o único arco-íris que tem na minha vida, de todos os jovens adventistas, nesse momento que está me ouvindo. Que seja o arco-íris da diversidade com Cristo. É esta a aliança verdadeira.
Satanás quer imputar em nós uma aliança falsa. E não permitam, meus jovens, não permitam que essa aliança seja realizada em nossos corações. Modifique o seu algoritmo mental, comece a ler a Bíblia, estudar, buscar o Espírito Santo de Deus, e o seu algoritmo mental, os seus desejos não serão nutridos nas suas mentes, os seus desejos serão remodelados, serão ressignificados, e a igreja te acolhe independente disso, porque Jesus disse, vem, todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora, deixa o resto comigo, deixa eu ser Deus, deixa que o Espírito Santo atue em você, meu jovem, porque a sua mente é o seu corpo, ele vai remodelar, ele vai transformar, ele vai ressignificar desejos. Não é você que consegue fazer isso, não é psicoterapia que faz isso, não é o pastor que faz isso, é o Espírito Santo de Deus. E a igreja está aberta. Não saia da igreja por sentir que você é diferente, que você tem orientações diferentes. O Espírito Santo de Deus move, ele remodela desejos, ele faz com que o seu coração, que a sua mente, que o seu espírito, que a sua personalidade se assemelhe com a de Cristo. E isso não é papel seu. Basta você ser um servo. Basta você falar, eu quero, transforma-me, modifica-me. Seja um com o Pai, me transforme em unidade com o Pai. Porque eu sou teu filho, eu não escolhi ter desejos assim. E o Senhor é capaz de entrar nas minhas entranhas, é capaz de me remodelar, é capaz de modificar esse vaso que está defeituoso pelo pecado. Porque Satanás quer fazer isso. Ele quer mostrar, ele quer identificar, ele quer mostrar para os anjos caídos e todos os outros não caídos que Deus é injusto, que ele não é bom, e esse plano começou lá no céu, ele traz na terra o tempo inteiro querendo fazer isso conosco, querendo mostrar que o plano de Deus é errado, que um filho dele que tem desejos homoafetivos é filho de um Deus injusto, mas isso é plano satânico. Deus, ele remodela. Satanás não pode mostrar, colocar fake news e algoritmos mentais na sua cabeça e coloque a soberania de Deus, o amor de Deus e a misericórdia dele para com seus filhos em questão. Mas eu ficaria aqui a manhã toda, né, ouvindo tudo isso. Algumas pessoas pensam, onde é que está o Marcelo? Onde é que está a esposa dele? Está aqui, ó. Olha que coisa mais lindinha, fofinha. Abre o áudio aí, Marcelo. Oi! Cara, é vibrante como vocês... Eu estava vendo você falar com a sua esposa ao lado ali e eu fiquei cravado em vocês prestando atenção em vocês mesmos. Né? Ah, você está vendo? Claro, eu estava vendo as reações de vocês, né? Quais as reações que vocês têm olhando para esse momento tão crucial na vida de vocês? Marcelo fez aniversário ontem, né, Marcelo? Sim, sim. Pode falar. Homem não tem problema, né? Quantos anos você fez, Amado? 55. Sou de 68. Que coisa linda. Irmã, ver seu sorriso é algo extraordinário. Fala um pouquinho. É reflexo do seu. Fala um pouquinho desse sorrisão para a gente. O que você está sentindo agora? Nossa, a emoção desse depoimento, né? De toda a transformação que foi feita em nossa vida, e várias dentro desse ano também que passou, e muito feliz, muito agradecida. E a gente aprendeu a colocar Deus verdadeiramente acima de todos os nossos passos, agora são movidos por isso. Isso é muito bom, é muito confortante. Vocês mudaram de residência, agora estão em outro lugar, né? Nas montanhas. Agora saímos da praia para as montanhas. Exato, porque assim, nós oramos o ano inteiro, né, para Deus nos tirar da atividade de restaurante, né, porque 15 anos trabalhando com restaurante, depois que batizamos restaurante zero álcool, tiramos, nós já abrimos na sexta-feira, não abrimos na sexta e no sábado, mas um restaurante sem bebida alcoólica e na praia, né, incrustado na praia, né, e orando a Deus para nos tirar desse ramo de atividade e nos encaminhar.
E o ano inteiro, orando num pequeno grupo, na igreja, nas quartas-feiras. O Senhor guardou até o dia 29 de dezembro. Olha, fizemos um movimento pedindo em oração e todos os irmãos nos ajudando nessa oração. E a gente esperando. No dia 29, ele fez a virada. E aí, olha que interessante, pastor. No dia 29 de dezembro, a Adriana acordou cedo e falou assim: Marcelo, hoje nós vamos encontrar nossa casa em outro lugar, porque o restaurante já estava engatilhado, já tinha aparecido um comprador para o restaurante, mas ainda nada efetivado. Abrimos a meditação do dia 29 para o culto matinal, e olha o que o Senhor nos disse: levantai-vos, porque vimos a terra, e ela é muito fértil. Vós estáis quietos, não vos demoreis em ir desocupar a terra, pois Deus vos lá entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que é na terra. Juízes 18, 9 e 10. E saímos, então, procuramos 2 corretoras para procurar o imóvel, vimos 2 imóveis. Olhamos o A, agradamos, fomos para procurar o B, estava muito distante, não víamos igreja perto, paramos no restaurante para almoçar. Uma senhora assim: vai ali no restaurante do lado, no supermercado do lado, que a senhora ali conhece muitos imóveis aqui por perto. Aí cheguei lá: você tem o meu irmão que tem um imóvel. Aí nós viemos ver, só atravessamos a rua, né? Subimos uma montanhazinha e achamos o imóvel que era do jeito que nós queríamos. O senhor falando assim: não era nem o A nem o B que vocês viram, o imóvel é esse. Isso é no dia 29, no dia 30 eu já estava chegando aqui, sem contrato, sem nada, porque a mulher estava orando para que enviasse alguém para alugar o imóvel anual, porque eles alugavam somente por finais de semana, como temporada. Deus que não ia falar muito. Modelou tudo certinho. Não, mas é incrível, pastor, que a igrejinha, a gente procurando a igreja pertinho, a gente vai até pertinho. Linda a nossa igrejinha também. E o mais impressionante, o lugar chama Pedra Azul, e a Pedra Azul tem um lagarto, chama Rota do Lagarto. Olha, eu estava revendo aqui o testemunho assim: Adriano, o Senhor, eu fiz uma tatuagem nas minhas costas com uma salamandra, e essa pedra é conhecida como a Pedra do Lagarto. E o Senhor me trouxe para a Pedra do Lagarto, para dizer: olha, esse lagarto que está aí nas suas costas não é nada, eu tenho um lagarto na rocha, né? Que essa pedra que eu mandei a imagem para o Senhor, de Pedra Azul, tem um lagarto, né? Então o rabo do lagarto está fixado na rocha, que é Deus. Deus é Deus de detalhes. Eu fico impressionado a cada momento, né? Ele nos dando lições. Né? Tá vendo? Você tem aqui, eu tenho uma pedra, porque eu sou a rocha. É muito lindo. Deixou a salamandra para ir para a pedra, né, irmão? Exatamente. Bênção pura. Você mandou vídeos, né? Eu mandei uma imagem. Deixa eu ver se ela entra aqui para a gente, depois eu mostro para eles. Ela é muito famosa aqui no Espírito Santo, é um ponto turístico. Certo. Marcelo, foi muito marcante o seu testemunho pela maneira como vocês entraram na sala. A busca anterior pelo Espírito Santo, vocês já vinham buscando o Espírito Santo, você e seu irmão, influenciando a família, sua mãe orando por 30 anos para que vocês voltassem. Vocês entram na sala e Deus faz toda uma mudança, e nesse testemunho foi muito marcante para nós a autenticidade com que você se refere à vida dupla na sexualidade que você vivia, e a transparência como você tratou isso, afirmando que Deus pode e Ele faz a remodelagem em quem permitir. Você não tem noção, amigo, porque assim, eu recebo muita coisa, né? Eu sou o gestor da sala. Muita coisa que chega a mim não chega a todo mundo, porque não dá, realmente não dá. Mas o impacto, a bomba boa que foi isso na cabeça de tanta gente, que a partir dali começou a vencer e se encarar diferente, e ver que Deus trabalha, que ama, que muda, que transforma, e que a gente pode viver bem, cara. Deus pode transformar todas as áreas da vida da gente. Foi extraordinário. Não somente a sua declaração clara, né, sem o constrangimento de falar disso, como o amor da sua esposa em estar contigo, viver isso, essa novidade de vida, é extraordinário, mano, você não tem noção. Isso foi bom, né, de todas as formas, né, para o nosso relacionamento.
para mim, meu reingresso na igreja e para a liberdade de testemunhar, né, sobre essas questões nos púlpitos das igrejas, sem nenhum constrangimento no sentido acusatório de Satanás. Né? Quer dizer, então, uma vez testemunhado, confessado publicamente para milhares de pessoas, Satanás perdeu o direito de vir me acusar em algum momento de algo que tivesse escondido para A ou B. Né? Então, essa, para mim, não é uma questão escondida debaixo do tapete. É o Deus que transforma, que regenera e que me permite falar, olha, Satanás, não me acuse, porque eu já contei, eu já testemunhei, já confessei os meus pecados e o Senhor me libertou, né, desse velho homem. Né? Então, isso é, para mim, um das principais impactos. E, com isso, ganhei um ministério também de conselheiro para jovens adventistas pelo Ministério Amizades Verdadeiras, da Central Paulistana, né, que atua hoje aconselhando, orientando os pais, né, que, né, milhares de jovens, centenas de jovens, né, com essas questões da bissexualidade, da sexualidade fluida, né, e como que o Senhor tem cuidado, né, dessas questões através, né, desse ministério e de vários pastores, conselheiros, anciãos de igreja que estão envolvidos aí, fazendo essa acolhida para esses jovens, tentando mesmo, né, fazer essa primeira escuta, identificando que essas feridas emocionais elas podem ser ressignificadas em Cristo. Porque você é formado em psicologia, certo, amado? Sim, sim. E aí você une essa novidade de vida, aconselhando hoje, Deus deu para o casal, esse é um ministério familiar, a chance de aconselhar jovens que estão nisto que o mundo está produzindo, que é colocando dúvidas sobre a sexualidade deles. Há milhões e milhões de pessoas assim, fruto dessa sociedade doentia, e hoje o Marcelo, como ele mesmo diz, remodelado, renascido em Cristo, tendo vivido essa experiência em loco, sabe muito bem como fazer esse acolhimento e colocar esse jovenzinho na mão de quem pode colocá-lo sobre a pedra, igual você está hoje, né, Varão? Isso é top demais. Agora, não para aí. A gente gosta de trazer, junto com o testemunho passado, a pessoa aqui de novo, para você que está conhecendo a sala agora, entender que a vida no Espírito é um caminho, que quando você entra e você não abandona, meu amigo, aí é alçar voos cada vez maiores. Aí o Marcelo está desenvolvendo esse ministério aqui. Eu quero que você fale sobre ele um pouquinho, Marcelo. São vídeos de quê? O que você está fazendo aí? Sim, eu criei um projeto que é eu sou apaixonado pela Escola Sabatina, né? Principalmente aí pela lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo, né? A maior escola do mundo, a maior escola bíblica do mundo, né? Nós temos 22 milhões de alunos matriculados, né? E é maravilhoso, e o conteúdo é muito rico, né? E por ser muito rico para ficarmos o tempo inteiro só discutindo entre nós, dentro das nossas escolas. Então, eu sou um professor apaixonado pela Escola Sabatina, então eu quero levar isso para o mundo inteiro, para quem não está lá dentro da igreja, né? E as pessoas hoje, nesse mundo muito rápido, elas não têm muita paciência para ficar ouvindo mais do que 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né? Eu criei o projeto Lição da Escola Sabatina em 1 minuto. É um desafio diário para mim, então meu devocional começa estudando, gravar 1 minuto, eu gasto meia hora, 1 hora para gravar 1 minuto e editar o vídeo, né? Porque é a síntese da lição do dia em 1 minuto, sem perder a qualidade, né, desse estudo que tem um corpo de teólogos, né, grande, que estudou para preparar. Então, eu não posso desvirtuar o assunto, né? Tem que ir no cerne dele, falar isso em 1 minuto, e eu que gosto de falar muito, reduzir tudo em 1 minuto. Olha a esposa do lado, não gosta de falar quase nada. Eu tenho acompanhado, tenho visto, Marcelo, é muito legal. Marcelo faz cortes no vídeo, coloca legenda, e em 1 minuto ele faz o resumo do dia da lição da Escola Sabatina. E me fala sobre como é que isso tem avançado? Como é que tem sido o alcance desses vídeos? Então, pelo TikTok, tenho mais de 30 mil, né, visualizações. Diariamente, é em torno de 5 mil visualizações na lição diária, né, através das várias plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook,
e diversos grupos de WhatsApp, que quando eu não coloco na hora certinha, antes do devocional da manhã, cadê a lição? Cadê a lição? Cobrando, né? Cadê? O Facebook é a arena mais difícil, porque como eu publico no meu velho Instagram de 5 mil amigos de todos os tipos, né? Ali há muitos debates, muitas críticas, né? Um outro dia uma pessoa entrou dizendo que pessoa é essa que você se transformou, deplorável, né? Porque eu gostava mais quando você publicava as outras coisas ligadas à política ou à gastronomia. Você está fazendo um desserviço, né? E assim, e aí, né, para poder modificar isso, né, não entro em debate quando entra nesses ataques, né? Eu simplesmente respondo com a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: o velho homem morreu, eis que eu sou novo. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Conversando com um amigo meu, ele usava drogas, né? Um membro da igreja, ele usava drogas. O evangelho o alcançou. E aí, conversando com ele anos depois, quando ele deixa de usar drogas, torna adventista, e já tinha 8 anos isso. E nessa conversa, eu perguntei para ele assim: amigo, qual é o seu contato com as pessoas antes de você ser adventista? Cadê a galera que você fumava com eles? Ele falou: pastor, não os vejo há 8 anos. Quando você fala que você está no Instagram com essa galera e que você publica seus vídeos religiosos lá, e você, gente de todo tipo, a gente vai entender que é desta vida pregressa que o Marcelo tinha. Isso me anima muito quando você faz isso. Porque como é que esse camarada se converte e nunca mais entra em contato com quem vai precisar do evangelho que ele aceitou, cara? Ele literalmente abre mão de influenciar aquele grupo que ele precisa trazer. A gente não pode sair do meio deles, Marcelo. A gente, nem que seja para ser criticado, porrada, mas a gente tem que estar lá, eles têm que ver você em novidade de vida, irmão. Parabéns. De vez em quando eu recebo alguém, né, que eu nem imagino que esteja assistindo as lições em 1 minuto. Assim, olha, estou te acompanhando lá no Lições em 1 Minuto, né? A informação ela vai chegando, né? Passamos na lição passada do pastor Albertin, falou vida, morte e eternidade, assunto muito difícil, porque mexia com a questão, né, de espiritismo, de reencarnação, né, de temas muito sensíveis para um público muito aberto, né? Então, foi bastante complicado, né? Muitas críticas por conta da diversidade lá do Facebook, mas que eu encarei todas as lições, foram todas as 13 lições vezes 7, né? Estão lá registradas dia a dia, sem faltar nenhuma. E agora, nesse trimestre também, falar sobre outro assunto sensível, que é o dízimo, num mundo onde muitas igrejas utilizam desses recursos para enriquecimento, mostrar como a nossa igreja está estruturada, como a Casa do Tesouro era antigamente, para o ministério, para a missão, né? Acredito também que vai ser... está causando críticas, porque acho que o Marcelo é um pastor e está querendo pegar o dinheiro da turma. Não Desse tem jeito, como a Marcelo. igreja de registrar o nome, né? Que é a coisa mais linda, né? A coisa do dízimo da igreja. Eu estou com uma coisa no meu coração para dizer para vocês: vocês estão mais bonitos. O clima das montanhas? É o clima do Espírito Santo. Vocês estão mais bonitos, vocês estão brilhando mais, os olhinhos mais, sabe, até mais do que no dia do testemunho. Até. Esse testemunho tem quanto tempo, Marcelo? 2 anos? Tem 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Ali tinha sido dias após o seu rebatismo, né? Ai, gente, sumiu aqui tudo. Tu mexeu aí na câmera, volta para cá. Peraí que eu voltei para voltar. Volta, Marcelo. Peraí, sumiu tudo. Enquanto o Marcelo volta, deixa eu agradecer ao Luiz Bispo pela presença. Leontino, foi uma bênção conhecer você e sua família, viu, Leontino? Conheci. Aí, pronto. Conheci. Leontino, meu filho, dá um sinal para mim aí, meu filho. Leontino, homem de Deus. Você não está ouvindo, não?
Conheci Leontino, foi uma benção. Irmã Lourdinha, abençoada, está na cozinha. Acho que já está trabalhando. Dona Lourdinha, não é possível, já está trabalhando uma hora dessa. Dona 8 Lourdinha horas. Nishimura, um abraço, viu, amado? Bem, uma amadinha bem forte no seu coração, viu, irmã Lourdinha? Deus te abençoe ricamente. A irmã Lucy está ali também, olhando. A irmã Keila. Eu estava falando que vocês estão mais bonitos, né? Porque a presença do Espírito Santo vai fazendo isso, né? Essa beleza espiritual, beleza física vem junto, porque ele muda o semblante da gente, né? Irmã, a sala 57 para a senhora e Marcela, a sala 57 para você, filho. Fala para a gente ir para o final desse momento tão importante aqui. Eu falar da sala 57, desse movimento tão lindo. É assim, né? Um movimento tão importante, que deveria atingir mais e mais. A gente está entrando nessa igreja aqui agora e sentindo essa falta também da fala do Espírito Santo. Então, pudesse abranger mais e mais pessoas, como é importante, né? O Espírito Santo, como ele cuida, como ele está aqui, como ele é o Deus presente aqui, né? E a gente tem muita vontade que a nossa família, o nicho da nossa família também compreenda, porque há um certo, né, afastamento disso, um preconceito. E a mudança que essa sala faz na vida do meu marido todos os dias, ele está ali presente todo dia, né? E é muito importante, é muito bom. Fomos muito acolhidos pela sala e, graças a Deus, o Espírito Santo presente em nossa vida. Amém. Amo a senhora, viu, irmã? Marcelão. A sala 57, ela faz parte aí do meu devocional, né? Ela, nesse período de férias, a gente fica meio que órfão, mas faz o devocional do mesmo jeito, né? E acaba assim ficando meio... hoje vou acordar um pouquinho mais tarde, às 6 horas, e faço meu devocional. A sala me faz acordar mais cedo, né? Na madrugada, e, enfim. Por mais que a gente fale que não é a sala, é o nosso devocional, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, mas a sala é esse motor que estimula, né, em toda a sua liturgia mesmo, que é uma igreja, um culto da igreja mesmo, né, que a gente tem toda a liturgia como se fosse um culto de um sábado, né, com orações, com cânticos, lição da escola sabatina, né, Muito testemunho, intenso, muito, né? e é fundamental, porque a busca do Espírito Santo, né, ela é necessária, né? Esse batismo de água do Espírito Santo, ele é fundamental. E ensinar isso para os nossos próprios irmãos da Igreja Adventista também foi um desafio durante esse 1 ano e meio que eu estou na sala, né? Porque é o Espírito Santo que nos convence e também tem que nos habitar diariamente, né? E isso vem pelo batismo no Espírito Santo. E esse desafio agora nessa nova cidade, eu sinto que ainda estou, né, conhecendo as pessoas, mas eu vou fazer a minha primeira pregação a convite dia 29, né, no próximo, esse sábado, agora no próximo, e certamente será a pregação que o senhor fez essa semana, né, sobre o Espírito Santo, né, ela vai ser um elemento inspirador, né, para essa primeira pregação nesta igreja que obedece uma liturgia clássica da Igreja Adventista, no sentido da tonalidade da voz, né, do não movimento, da glorificação, da aleluia e da vibração do Espírito. Mas são irmãos muito queridos, lindos, né, que buscam, né, mais... Fomos muito bem recebidos e a sala 57 será apresentada para eles dia 29, no culto divino. Glória a Deus por isso, a Ele toda a honra, toda a glória. Essa inserção sua nas redes sociais, como é que o pessoal pode achar a sua lição em 1 minuto? Então, o principal caminho está no Instagram, que é @lição em 1 minuto, é licão, né, sem acento, @lição em 1 minuto, em umzinho mesmo numeral, lição em 1 minuto. @licão. Licão em 1 numeral minuto. 1 numeral minuto. Isso. @licão em 1 numeral minuto. Minuto. Isso. Você vai achar a lição que o Marcelo está fazendo
em 1 minuto, e isto eu fico muito feliz, que também é derivado da vida no Espírito, que o Marcelo descobriu aqui junto com sua família. É um ministério que representa a sala aonde vai. Amém. Deus te abençoe, viu? Eu amo vocês, Amém. eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu, amados? Amém. E eu estava reafirmando agora para minha esposa que essas frases, elas não são frases meramente decoradas. A cada frase repetida, uma série de experiências, né, de amar, né, e de ser visível e de crer em Deus, vem junto com a emissão do enunciado, né? Quando eu faço uma oração intercessora para alguém, essa pessoa me retorna dizendo, olha, eu precisava dessa oração e eu te amo, você é a parte visível de Deus. Aí sim, eu compreendo cada vez mais o sentido da emissão desse enunciado, porque o Espírito Santo move uma oração intercessora daqui, para orar para alguém que está lá no Tocantins, apenas pela impressão, ore por Rangélia, minha irmãzinha querida lá do Nordeste. E eu oro por ela e ela me repete logo em seguida, dizendo, eu te amo porque eu precisava dessa oração. O Senhor te usou para falar comigo nesta manhã. Isso é amar, né? Isso é ser visível. Isso é crer mais em Deus porque eu preciso. É nisso que nós acreditamos. Que a sala contribui muito para além da experiência, para além do enunciado, trazendo para a experiência e a comunhão com o Espírito, que é o que nós buscamos aqui diariamente. Louvado seja o nome de Deus pela vida de vocês. Tenham um grande dia na presença dele e nos falamos mais. Viu? Que eu vou agendar com você em um outro momento para você pregar aqui na sala, agora imediatamente no retorno, tá bom, querido? Queremos ouvir mais sobre o que Deus tem colocado aí dentro pela graça dele. Tá bom? Grande dia aí nas montanhas. Fiquem com Deus. Tchau. Que coisa, não, irmãos? Que coisa. A sala renova a nossa experiência a cada dia. Você que está aí acompanhando a sala, anote, fotografe, tire um print. Esse é o endereço do nosso canal no YouTube, Sala 57, estamos em movimento. Aí você encontra todo o material que acontece aqui no YouTube, tá bom? Reunião do Zoom fica gravada lá e você pode ter acesso, mas é necessário você se inscrever e tocar o sininho. Você se inscreve e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, quando faz a inscrição, você é notificado pelo YouTube de todo o material novo que foi inserido aqui dentro do canal do YouTube. E nossa outra rede de transmissão é o nosso Instagram, @sala57oficial, @sala57oficial. Entra lá, se inscreve no Instagram, que é esse o endereço do Instagram, @sala57oficial. Toque o sininho também, porque aí você vai receber todas as notificações pelo Instagram de conteúdos novos que nós colocamos ali, quando você toca o sininho, tá bom? Faça a inscrição e toque o sininho, ok? Precisamos colocar todos vocês agora também no Instagram. Tendo dito isto, eu quero orar. Lembrando que nós encerramos hoje as inscrições para nossa ida para a Itália, tá bom? Encerramos hoje, encerramos as nossas inscrições e agora vamos orar para que a execução de toda a nossa ida para lá seja uma bênção. Ela em Santa Cruz está cuidando disso para a gente. Você quer dar uma palhinha, Elisinha? Então vem, abra seu áudio aí. Bom dia, Sala 57. Bom dia, diga aí, querida. Eu quero falar duas coisas bem rapidinho, pastor. Então, assim, olha, eu recebi muitas mensagens me pedindo para segurar a inscrição mais uns dias. A gente vai segurar, eu conversei aqui com a minha equipe e a gente consegue segurar. Eu tenho uma outra reunião essa semana lá na estrutura dos bangalôs e eu vou lá pedir mais uns dias para a gente fechar esse negócio aí, porque tinha muita gente pedindo para segurar mais uns dias e a gente vai segurar mais uns dias.
Então, você tem o comando, já não se encerra hoje, novidade para a gente, mais alguns dias para você que está desejando ir para a Itália adorar conosco lá, para você se inscrever. Não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Obrigado pela informação. Amo você, viu, irmã? Eu também. Amo vocês. Um grande abraço, um grande dia aí na Itália. Outro tchau. Essa sala é internacional, meu amigo. O Espírito sopra onde quer, né, Lissandra Priolo? Uma benção, uma benção. Vamos orar? Pai bondoso, como foi bom rever o Marcelo, a esposa, a história linda dele. Agora estamos cheios do Espírito Santo e só funciona se eu sair para desaguar, Deus. Então, hoje, cumprindo as atividades da Sala 57, nos mova na direção de uma delas. Que os irmãos olhem para essas atividades hoje, o que eu vou fazer para Deus me usar? E que a gente desague, literalmente, em outras pessoas para fazer sentido o que nós estamos recebendo aqui. Espírito Santo guia o nosso dia hoje, é o nosso dia, o último dia de férias aqui com a família, que seja agradável como foram todos os outros, nos leva de volta para casa, fica aqui com a Verinha, com seu esposo, com sua família, com o irmão Gilson, com o irmão Vevé, que nos atendeu tão bem aqui, com as igrejas que nos receberam tão calorosamente, com todos os irmãos que já, desde então, aderiram ao movimento da sala, que a gente possa continuar crescendo e ajudando na compreensão do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, eu acho que tem um pessoal querendo dizer um negócio que eu não chamei ainda. O pessoal quer dizer um bom dia com alegria, parece? Bom dia com alegria! Bom dia, pastor Wagner Almeida! Vamos aqui. Bom dia com alegria, Wagner! Bom dia, pastor Wagner! Bom dia! Você que está falando bom dia! Wagner, bom dia! Muito bem, contando 1, 2, 3, é hora de dizer... Pastor Wagner, eu te amo, meu fofinho lindinho! Eu te amo, Maurilinho! Um beijo na bochecha e outro no coração! Como eu sou poeta, Bom dia! E por que esse é o nosso Maurílio! Por que sua câmera está fechada, Maurílio? Porque não posso abrir, que eu estou aqui me arrumando aqui, que eu vou ali para começar agora. Maurílio! Não abre essa câmera. Não abre essa câmera, não, Maurílio. Não abre. Agora não. Sexta-feira eu abro. Pastor Wagner, eu te amo demais. Eu te amo, minha fofinha lindinha. Eu amo todos vocês. Olha, beijo, Maurílio. Hora de dizer tchau. Tchauzinho. Te amo, Maurílio. Tchau pra todo mundo. Eu sei que a todo parto é grande. Tchau, 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 tchau.